Então, o verão está aí, o calor já chegou e andamos todos a pensar em biquinis. Ou talvez não, isto fica um bocado estranho eu estar aqui a dizer que estou a pensar em... Bom, tu percebes, a questão é, andamos todos a tentar corrigir os excessos do inverno, não é? Portanto, a pensar na alimentação e tal. E os peitos de frango são uma excelente alternativa porque, além de serem bastante económicos, têm muito pouca gordura. Portanto, é uma coisa que se usa muito, é um alimento que se usa muito, que se consome muito nesta altura. No entanto, a maior parte das pessoas cozinha mal os peitos de frango. Portanto, fazem peitos de frango secos e sem graça e quer dizer, aquilo é quase um castigo comer aquilo, não é? Eu hoje vou-te mostrar duas formas muito simples de tu levares os teus peitos de frango para um patamar totalmente diferente. Bora lá? Bora cozinhar! Então, primeira coisa, vamos pegar aqui no peitinho de frango e repara, eu acho que já referi isto em alguns vídeos, mas a questão é esta. Os peitos de frango têm sempre uma parte mais alta e uma parte mais fina, ok? E isto é um problema, porque o que acontece? Quando tu vais cozinhar, esta parte mais fina vai sempre cozinhar mais rapidamente, percebes? Do que a parte mais grossa. Ou seja, quando esta parte estiver cozinhada, não é? Estiver no ponto, esta já passou do ponto. Portanto, isto é a primeira coisa que nós vamos tratar. Vamos pegar num saquinho de plástico daqueles de congelação, vamos pôr o peitinho de frango aqui dentro, temos aqui, repara, a parte mais alta, a parte mais fina. Agora, podes usar um martelo, podes usar um rolo da massa, ou, se quiseres, podes usar um tacho. E o que é que vais fazer? Vais bater ligeiramente este peito de frango, portanto, não é preciso destruir completamente o peito de frango, é só tentares nivelá-lo, percebes? Vais dar aqui umas pancadinhas, ok? Suavemente, para o nivelar. Além disso, o que é que estas pancadas também vão fazer? Vão destruir parcialmente as fibras musculares daqui do peito de frango e vão tornar a carne mais macia, ok? Isto é muito importante. Podes pensar, são pormenores... Não, a sério, tudo isto faz muita diferença. Repara, não precisas de equipamento nenhum de especial, ok? Eu tenho aqui o martelo de carne, mas nem sequer o estou a usar. Vês? Olha aqui. Portanto, ele está muito mais homogéneo, estás a ver? Portanto, além de termos dado aqui umas pancadinhas e destruído aqui um bocado, separado um bocado estas fibras, ok? Portanto, ele está mais homogéneo. Significa que vai cozinhar de forma, lá está, muito mais homogéneo, ok? Isto é o primeiro passo e é muito importante mesmo. Agora é só fazer isto tudo no resto dos peitos de frango. Agora, passo seguinte, e este não é menos importante, ok? Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma grelha, isto é uma grelha normal de arrefecimento, daquelas para arrefecer os bolos e por aí fora. Vais pôr os teus peitos de frango em cima desta grelha e agora vamos fazer o seguinte, vamos temperar os nossos peitos de frango. E eu agora vou só temperar com sal, portanto tu podes temperar com o que quiseres, podes temperar com alho, com ervas aromáticas, com o que tu quiseres, ok? Com o que gostares mais. Eu vou só temperar com um bocadinho de sal e vamos deixar a carne a repousar em cima desta grelha. Porquê? Este sal vai se entranhar na carne e vai puxar à superfície os sucos, portanto, a umidade, portanto, a água que esta carne tem e depois vai reabsorver. Eu estou a simplificar um bocadinho o processo, mas é isto que acontece, ok? Quando reabsorve, vai reabsorver o sal também e a carne fica temperada uniformemente, portanto, não fica temperada só por fora, fica temperada por fora e por dentro. Isto é muito importante. E a questão da grelha é porquê? Porque se fizeres isto num prato, o que vai acontecer é que esta umidade, estes sucos que vêm aqui à superfície, vão se espalhar pelo prato, ok? E não é isso que tu queres. Tu não queres que estes sucos se espalhem pelo prato, não queres que esta umidade, este líquido se espalhe pelo prato, tu queres que fique à superfície da carne e que a carne volte a reabsorver todos estes líquidos, percebes? É importante que esta carne fique aqui a repousar, portanto, à temperatura ambiente, portanto, porque normalmente nós temos a carne no frigorífico, não é? O que acontece? Se nós formos cozinhar a carne quando ela está muito fria, a temperatura vai demorar muito tempo a entrar, a aquecer o interior da carne. Quanto mais baixa tiver a temperatura interna, mais ela vai demorar a subir. Quando esta chegar ao ponto, esta parte de fora já há muito tempo que passou do ponto. O que significa que a parte de fora da carne vai ficar seca. Por isso é que é muito importante que, primeiro, tu espalmes esta carne. Isso, juntamente com deixarmos a carne a repousar, a ficar à temperatura ambiente. Isto depende muito da temperatura ambiente, não é? Claro, neste momento está calor, portanto a carne aquece relativamente rápido. Se estivesse muito frio, este processo ia demorar um bocadinho mais tempo. Se calhar no verão são 10 minutos, 15 minutos, se calhar no inverno é meia hora ou uma hora, eventualmente, percebes? E outra coisa, isto
Isto é válido, isto que eu te estou a dizer, independentemente dos métodos que tu usares a seguir, da forma como fores cozinhar esta carne a seguir, ok? E agora vou-te mostrar dois métodos, um mais popular, outro que provavelmente vai surpreender, mas isto é válido para qualquer forma que tu uses para cozinhar os teus peitos de frango. E então, primeiro método, e não te vais já embora a sério porque o segundo método vai-te surpreender. Este, obviamente, vou usar Air Fryer, porque Air Fryer está na moda, toda a gente tem Air Fryers hoje em dia, é super prático, é super rápido, enfim. Primeiro método, mais popular, Air Fryer. Primeira coisa que vamos fazer na Air Fryer é, obviamente, pré-aquecer. E as Air Fryers normalmente têm aqui um programa de carne de frango. Portanto, o que ele me diz supostamente no programa de frango são 180 graus a 25 minutos, ok? Mas isto é para um frango inteiro, que não é aquilo que vai acontecer. Portanto, vamos usar agora isto, vamos deixar aqui um bocadinho só a pré-aquecer, porque faz diferença. E então, parece-me que a Air Fryer já está suficientemente quente, portanto, vamos abrir a Air Fryer. Se quiseres podes borrifar aqui um bocadinho de azeite, enfim, eu nem vou fazer nada disso, ok? Vamos pôr o nosso peitinho de frango, vamos pôr aqui 2 peitinhos de frango e não vamos usar o modo de frango, ok? Vou pôr no máximo que a Air Fryer dá, que são 200 graus neste caso, e não vou preocupar com o tempo. A ideia é os bifes ficarem douradinhos por cima, não é? Por cima e por baixo, e não ficarem secos. Portanto, o ideal será teres um termómetro, não é? E isto estando e vendo a temperatura interna do frango, portanto, supostamente a temperatura que deves apontar para a carne de frango e carne de peru por aí fora são 74 graus, ok? Mais coisa, menos coisa. Mas às vezes é difícil, quando os bifes são mais fininhos e quando nós palmamos esta carne, às vezes é difícil nós termos a percepção, espetarmos a sonda e percebermos exatamente se estamos a medir mais no centro ou mais no extremo. Portanto, eu acho que isto é uma questão de olhares para a carne e perceber se ela está num ponto ou não. Porque cada Air Fryer é uma Air Fryer, portanto, tu tens que conhecer o teu equipamento, ok? E não te vás embora, se estás muito à vontade com isto, fazes Air Fryer e usas muito Air Fryer para os peitos de frango, não te vás embora, ou então passa à frente porque o outro método é mesmo, sério, vai-te mesmo surpreender. E então, vamos lá ver como é que isto está. Já passaram cerca de 5 minutos, 5, 6 minutos, não, 5 minutos ainda, vamos ver. Olha, vês aqui em cima? Eu diria que ainda não está, mas lá está. Isto depende muito da Air Fryer. Se eu fizesse na outra que eu tenho aqui, provavelmente já estaria. Vou deixar mais um bocadinho. Lá está, também podes fazer isto na frigideira, portanto não tens que fazer na Air Fryer, não é? Portanto eu só estou a usar Air Fryer porque, enfim, toda a gente usa Air Fryers hoje em dia, isto está tudo na moda, portanto é só por causa disso. Ora bem, vamos ver como é que isto está. Eu diria que está na altura de virarmos os bifinhos de frango ao contrário. Passaram cerca de 7 minutos. Lá está, volto a repetir, nesta Air Fryer, ok? Nesta Air Fryer, portanto 7, 8 minutos mais ou menos, e agora vamos deixar um bocadinho menos se calhar deste lado. Vamos lá ver como é que isto está. Eu diria que, eu acho que ainda não está, mas vamos ver. Portanto, vamos ver se eu consigo apanhar aqui mais ou menos o ponto interno. Está cá, olha, vês? O meu olho não falha, sério. Ganda pinta. Até já está a passar um bocadinho, 74,5, mas eu também não sei se estou a apanhar mesmo o centro da carne ou não. Olha, até saem aqui os sucos. Ora bem, agora o que vamos fazer? Portanto, eu diria que está. Acontece muito nós olharmos aqui para os nossos bifinhos de frango e acharmos que ainda não está, sabes? Eu não sei se tu consegues ver aqui na câmera ou não, mas vês, ele parece que ainda não está totalmente passado. Parece que está um bocadinho rosado ali no centro, vês? Mas não é, ele está mesmo no ponto. Se tu cozinhares para além disto, o que vai acontecer é que ele vai ficar seco, vai muito rapidamente secar e perder a graça toda, percebes? Portanto, isto é sério. Eu próprio também cometi este erro, sabes? Eu próprio antigamente também fazia muito isto. Tinha sempre medo, achava que a carne tinha que ficar, apesar de eu nunca gostar de carne, nunca ter gostado de carne muito bem passada, a não ser quando era pequenino, isso aí eu gostava, mas eu acho que todos os meus gostam, não é? Eu tinha sempre medo de carne de frango, carne de porco, carne de peru, eu passava sempre demasiada carne. Porque nós ouvimos sempre aquela coisa, carne de porco tem que ser muito bem passada e por aí fora. Nós temos tendência para cozinhar demasiado a carne, não é? E a carne fica seca, sem graça nenhuma. Portanto, outra coisa, não cortes logo, assim que tiras da Air Fryer, não cortes logo o bifinho, deixa-o arrefecer um bocadinho, deixa-o descansar aqui um bocadinho, ok? E eu vou cortar só para tu veres, ela não está nada seca, olha, deixa eu ver se te consigo mostrar. Não sei se consegues ver aqui na câmera de lado. Não sei se consegues ver aqui a carne. Aliás, vês aqui na câmera de cima, estás a ver? O líquido que ela está a soltar. Eu até não sei se não ficou um bocado passada, se não passou um bocado do ponto. Ótimo. Estás a ver? Olha, bifinho de frango, super fácil de fazer. Portanto, ele teve aqui cerca de... Portanto, isto dava 15 minutos, eu tirei para aí aos 4, portanto 11 minutos, 10. Eu diria que até 10 minutos nesta Air Fryer seriam suficientes. Eu até tirava menos, até eu deixava um bocadinho, um minuto a menos. Se bem que este peito de frango que aqui está, eu acho que até está melhor do que este. Mas não precisas de termómetros, não precisas de nada, basta olhares para a carne e perceberes se ela já está, estás a ver, está a ficar demasiado passada ou não. E, estás a ver,
de forma muito, muito simples, com equipamentos muito básicos, com tudo o que tu já tens na tua cozinha, ok? Mudando apenas ligeiros toquezinhos, fazendo pequenos ajustes à tua forma de fazer as coisas, vais ter um resultado muito, muito superior. Mas agora vamos à segunda parte, ao segundo método, que sim vai te surpreender. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho um tacho com água, ok? E já sei o que é que tu vais dizer. Ai, tal, frango cozido, isso não presta para nada. Certo, frango cozido não tem graça nenhuma, não é? Frango cozido é aquela coisa muito... não é? Enfim. Mas dá muito jeito, não é? Porque nós usamos muito o frango cozido nas saladas, sei lá, para desfiar, enfim, todos aqueles pratos que se fazem nesta altura, não é? Pratos mais light, não é? E assim um bocadinho menos calóricos, muitos deles usam frango cozido. E se eu te disser que há uma forma de fazer frango cozido em que o frango saiba bem, em que o frango fique efetivamente bom. É um pequeno pormenorzinho, eu descobri isto há relativamente pouco tempo, é uma pequena nuance que faz toda a diferença. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um tacho com água, está aqui a aquecer, a água ainda não ferveu, eu vou começar por temperar a água, bem, pode salgar bem a água. Agora, o que é importante aqui? É importante que esta água não esteja a ferver. Okay? Vamos ver qual é a temperatura desta água. Uns 86, 87 graus. Eu não vou deixar a água começar a ferver. Eu vou manter a água à volta desta temperatura, à volta dos 80 graus. Quando tu pões o frango na água a ferver, o que acontece? As fibras musculares do frango, não é? Contraem muito, muito rapidamente e ele fica rijo. Esse é o problema do frango cozido, percebes? E é igual, repara, tu dizes, mas eu faço o frango a vapor, eu geralmente não cozo o frango em água, faço o frango a vapor. É a mesma coisa, é igual, porque a água a vapor também está com uma temperatura super alta, não é? Portanto, é exatamente a mesma coisa. Se tu cozinhares o frango desta maneira, portanto em água, ligeiramente, sem estar a ferver, nem sequer a fervilhar, estás a ver? Ainda abaixo disso. Se deixares o frango agora aqui, durante 20 minutos, a cozinhar lentamente nesta água, o que é que vai acontecer? As fibras não vão contrair assim muito rapidamente, percebes? O frango não vai contrair-se todo e a carne vai ficar mais tenrinha, mais suculenta e muito mais agradável, percebes? Isto é um truque que eu aprendi há muito pouco tempo, faz mesmo muita diferença. Portanto, agora é só deixarmos aqui nesta água durante 20 minutos, mais coisa, menos coisa, tu podes tapar e vais ver, o resultado vai te surpreender. Então, já passaram 20 minutos e eu vou-te mostrar então o resultado final. É claro, isto não tem grande aspecto, isto é frango cozido, não é? Não tem nenhum aspecto por aí além, mas agora vamos pôr aqui a repousar um bocadinho, em cima de uma grelha, não é? E eu sei que estás a pensar, tal, Miguel, frango cozido, isto não tem graça nenhuma. Na sério, tens que experimentar, tens mesmo que experimentar porque vale mesmo a pena. Vamos desligar isto, vamos passar isto aqui para o lado e agora eu vou-te mostrar o resultado. É claro, vais ter que confiar em mim, não é? Tu não vais conseguir perceber na câmara, não é? Não vais conseguir provar. Vais ter que confiar em mim, mas eu vou tentar mostrar-te. Eu não sei se consegues perceber ou não, mas esta carninha, repara, o frango está muito macio, percebes? Não está aquele típico frango cozido, seco e rijo e sem graça, percebes? Não deixa de ser frango cozido, como é óbvio, não é? É sempre frango cozido, mas é frango cozido com sabor e suculento e macio. Experimenta, a sério. Mesmo, experimenta, vais ver que é o simples facto de não deixares a água ferver e cozinhares o frango durante um bocadinho mais tempo, se calhar em vez de 10 minutos cozinhas durante 20, não é? Faz toda a diferença, juro-te. Agora pegas nisto, desfias, pões numa salada, fazes uns wraps, sei lá, qualquer outro prato, qualquer outra receita que te peça um frango cozido, percebes? E tu vais ver que não tiveste nenhum trabalho adicional, praticamente, não é? E vais ver que fica muito, muito melhor. Portanto, já sabes. Se gostaste deste vídeo, queres mais vídeos deste género, eu tenho muitos outros truques que eu gostava de te ensinar. Se achas engraçado este tipo de conteúdos, portanto, eu acho que até vou cada vez mais fazer este tipo de coisas em vez das receitas, ou aliás, paralelamente se calhar às receitas, porque eu acho que este tipo de conteúdos são bem mais interessantes. Portanto, deixa-me aqui em baixo um comentário, diz-me o que é que tu achas. Já sabes, o meu nome é Miguel Teles, eu sou um Tuga na Cozinha e eu vejo-te no próximo vídeo. Tchau, fica bem.